E hoje nós temos a grata satisfação de receber um amigo querido do nosso coração, o nosso amigo Tato Save, da cidade de Bauru. O Tato tem se dedicado à divulgação da nossa doutrina, proferindo palestra por todo o nosso Brasil, e é muito conhecido também pelas palestras na internet. É um amigo que não mede esforços para divulgar a nossa doutrina. Ele estará abordando hoje o tema, a intervenção de Deus em nossas vidas. Então vamos ouvir o nosso amigo. Olá, boa noite a todos. Não escutei, Divaldinho. É assim mesmo? Posso tentar mais uma vez? Hilar. Boa noite a todos. Oh, que legal, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Participando dessa casa abençoada. Poxa vida, estive aqui antes da pandemia e gostaria de ter voltado antes e não somente hoje. Estava acumulado uma saudade desses dois meus amigos, Luiz Antônio e Divaldinho, pessoas que são tão carinhosas. Poxa vida, cada vez que eu chego a esta casa, eu sinto a verdadeira sensação de ser bem recebido, de ser amparado por braços amigos. Então, meus amados irmãos, que eu possa voltar sempre aqui por esse propósito de divulgar a doutrina espírita junto com vocês e que possamos ter em nosso coração esse aprendizado tão importante. Eu vi uma plaquinha aqui que está destinada aos palestrantes, mas eu preciso avisar vocês de uma coisa e até a direção da casa. Está escrito assim, prezado palestrante, tempo de palestra estimado ali 30 a 45 minutos. Beleza, tranquilo, mas eu tenho um combinado com o meu anjo da guarda, que eu digo para vocês dois, que é o seguinte, sempre que eu viajo para fazer uma palestra, o tempo da palestra nunca pode ser menor do que o tempo da viagem. E eu vim de Bauru para cá. Deu 3 horas de viagem. Não, mas eu estou brincando. É só para descontrair todos vocês e a mim também e falarmos desse assunto. O pessoal trouxe um material aqui que considero muito importante e muito valioso para a gente tratar. Mas, em primeiro lugar, a doutrina dos espíritos está embasada na codificação de Allan Kardec. E todos vocês, estudantes como eu da doutrina espírita, quando forem procurar informações, conhecimento, busquem em Kardec. Eu percebi, através de um estudo científico que fiz, que aprender uma coisa é muito fácil. É natural do cérebro estar constantemente aprendendo, mesmo que você não coloque a informação para ele que você quer aprender. Por exemplo, todos vocês, acredito, sabem cantar o Hilarie, sabem cantar o Parabéns a Você numa data de aniversário. E ninguém ficou estudando a letra do Parabéns para Você como estudou um assunto para aprender. O que isso significa? Que o nosso cérebro, pela repetição, pela leitura, pelas informações que entram pelos nossos sentidos, nós temos a informação e ele aprende. Mas é muito difícil reaprender uma coisa. Quando você já aprendeu, parece que o seu cérebro tem muita relutância, muita dificuldade em aceitar um aprendizado que modifique o que você aprendeu. E digo isso por quê? Para que comecemos, portanto, o nosso estudo baseado em Allan Kardec, na doutrina dos espíritos, baseada no Pentateuco Espírita, na Revista Espírita, no livro O que é o Espiritismo. E claro que podemos ter outras leituras, mas sempre teremos a base, o aprendizado primeiro em Allan Kardec, tá bom? É sempre, que livro você indica a leitura? Sempre eu indico ali Nosso Lar, é claro, Paulo e Estevão, mas essa ramificação, esse desdobramento da doutrina também é bem seguro, bem valioso, que veio através de Chico Xavier e sua santa mediunidade. Mas então, para atender esta questão que eu trouxe a vocês, a intervenção de Deus em nossas vidas, precisa-se ficar entendido que nós estamos passando realmente no Brasil por um momento em que muitas pessoas estão pedindo a intervenção, não só dos militares, pedindo a intervenção de Deus, pedindo que Ele atue, que Ele não fique de braços cruzados. Eu não sei se Deus tem braços, porque sei que Ele não tem um corpo como nós, mas que Ele intervenha, e não só no sentido político, mas nas nossas vidas. Quando nós estamos adoentados, estamos ali com uma doença, ouvi dizer aqui nos meninos que uma amiga está com Covid. Poxa vida,
preocupado. Quantas pessoas desencarnaram pelo Covid? Quantas pessoas desencarnam todos os dias por causa de acidentes, por causa de situações que, por exemplo, meu papai e minha mamãe, assim que eu cheguei, já vendo os meus amigos, esqueci de mandar a informação. Olha, já cheguei, pai, já cheguei, mãe. E eles, como dá, tudo bem? Choveu na estrada. E realmente isso é a situação que nós sempre pedimos. Minha mãe pede intervenção de Deus nas viagens, que nos proteja. E como funciona isso? Allan Kardec nos responde em 2 questões do Livro dos Espíritos, na 4ª parte, essa ideia. Eu vou contar uma história que aconteceu na minha vida para vocês, da minha família, e que ilustra bastante como nós, dependendo do grau de escolaridade, da formação e de quem é que está passando pela situação, agimos diferentemente na nossa própria intervenção. E trata-se de um primo, que hoje já está perto ali dos 20 anos, mas na época ele era bem pequenininho, tinha entre 5 a 8 anos de idade. Se chama André. E o André é filho de um médico. E na casa do André estavam o pai, que é médico, o Fernando, o Marco, que é também um tio médico também, e o avô, Paulo Emílio, que é bancário. E é muito importante vocês entenderem as profissões para vocês entenderem. E o André estava ali brincando com uma moeda de R$1, e brinca com a moeda de R$1, não sei porquê, resolve pôr a moeda na boca. E acabou que engoliu a moeda. Quem de vocês já passou por isso aqui? Engoliu alguma coisa? Uma aqui já passou? Eu acho que mais passaram. Mas tem aquela vergonha de eu chamar aqui na frente e perguntar. Não vou fazer isso. Mas você que falou, vem cá. Não, ela trai a confiança da pessoa. Aí é o seguinte. O André, então, engoliu a moeda e demorou um pouco para contar aos pais. Tentou deixar quieto, imaginou que o sistema digestório daria jeito e que a moeda sairia por vias normais. Mas daí o André começou a sentir um pouco de desconforto, um pouco de dor ali, garganta, esôfago. E chegou então aos pais e falou, ai pai, estou com um pouco de dor aqui na garganta. Mas por que aconteceu? Eu engoli uma moeda de R$1, né? Se fosse 10 centavos, tudo bem, mas R$1 já é maiorzinha. E aí, o pai pensou, ficou um pouco aflito ali e tomou a primeira ideia de intervenção. Vamos a um hospital, vamos fazer uma endoscopia e vamos retirar essa moeda. Essa foi a ideia do pai. A intervenção dele, melhor para o próprio filho, seria ir no hospital, não esperar essa moeda ir mais longe e já retirá-la. O tio, que talvez por ser tio não estava assim tão preocupado, é uma intervenção, uma opinião minha, que é também médico, falou, não precisa fazer uma endoscopia e retirar a moeda. Vamos fazendo radiografias, vamos acompanhando através de exames, ver o trajeto da moeda. Se por acaso ela enroscar, se ela ficar complicada, aí vamos fazer uma intervenção mais efetiva. É a segunda opinião. Para mim, a melhor opinião foi do vô, um bancário, que falou, o que aconteceu? Engoliu uma moeda? Dá miolo de pão para esse menino que resolve. Vocês entenderam por que o miolo de pão, né? Você engole uma massa que vai descer e empurrar a moeda com tudo para baixo. E a história foi muito interessante, porque a própria mãe, que é médica também, a Cláudia, falou para ele, André, fala a verdade para a mamãe. Você deve ter escutado um diabinho que ficou do teu lado falando assim, André, coloque a moeda na boca. André, coloque a moeda na boca. Falando assim para ele. E fala a verdade, André, você ouviu, não viu? E ele, não, mas tinha um diabinho sim, mas ele não falou isso. Não, o que ele falou? André, não conte para os seus pais. Não conte para os seus pais. Pessoal, tudo isso é verdadeiro. É uma história e pode ser que minha família esteja assistindo aqui, relembrando junto com a gente, dando risada disso, que graças a Deus não aconteceu nada com o André. Como eu falei, ele já está um moço bonito, já bem maior de idade. Como aconteceu? Acabou que tirou por endoscopia. O pai decidiu e estava decidido. O que isso significa para a gente, pessoal? Que cada um de nós dá um palpite, uma intervenção num fato da vida. Cada um aqui, o pai, o tio e o vô, amam o André. Se eu tivesse dado a minha opinião também, acho que seria miolo de pão ou bolo de chocolate. Mas o que isso significa? Que Deus
se intervém, tem a opinião dele. E que muitas vezes não é a mesma que a nossa. E aqui parece que então, ou ele não gosta da gente, ou não tomou providência nenhuma. Ou deixou ao Deus dará como se fosse assim. Mas então Allan Kardec perguntou para a gente. E eu de coração, pessoal, peço a vocês, não façam como muitos de nós fazemos numa palestra, numa missa, num culto evangélico. Quando você entra numa loja de presentes para comprar um presente para você mesmo ou para alguém, e você escolhe o presente mais bonito, aquele presente que está te interessando, aquele assunto, aquela parte que está te tocando mais, se você escolhe, pede para embrulhar com um embrulho bem bonito, paga, num dinheiro, no cartão de crédito, mas quando vai embora, larga o embrulho em cima do balcão. Quando vocês forem embora aqui do Centro Espírita, do Grupo Espírita Maria de Nazaré, não deixem o embrulho em cima do balcão, não. Leva com vocês. Leve esse ensinamento trazido pelo Livro dos Espíritos para que a sua vida melhore. Para que a sua vida, pelo menos, não melhore no sentido de você ficar mais bonito, ganhar mais dinheiro, mas sim no sentido da compreensão da intervenção de Deus em nossas vidas. E você vai entender que não há nada errado, está tudo certo do jeito que está. Está tudo acontecendo de acordo com o nosso planeta de provas e expiações. Eu vim para cá, por exemplo, pedindo a intervenção de Deus para que voltasse a energia em Birigui. E por quê? Porque choveu forte no caminho. E eu, em 2 postos de gasolina que eu parei, o rapaz... Eu pensei, que acabou o combustível? Eu falei, não, acabou a energia. E eu não sabia que não dava para encher o carro sem energia. Não dava. Fui em frente, já com um pouco o coração mais apertado, o ponteiro do tanque com combustível caindo, para no segundo, sem energia. Eu já comecei, Senhor, faz voltar a energia em Birigui. Como se fosse assim, você está precisando abastecer, filho? Então, voltou. Só porque você pediu. Egoísta meu pedido. Quanto que eu me preocupei com uma cidade como Birigui? Tem alguém de Birigui aqui? Não. Não é só Birigui. Mas eu digo a vocês, o interesse pessoal que está em mim, como está em todos nós, habitantes legítimos de um prova e expiação, faz com que nós peçamos a Deus que resolva o meu problema, sendo que eu não sei resolver e não quero aprender a resolver. Então, pessoal, vamos ouvir essa primeira pergunta que Allan Kardec fez. Está num item chamado Intervenção de Deus nas penas e recompensas da terra. Se nós fazemos algo bom, ganhamos algo bom, porque Deus nos dá. Se fazemos algo mal, Ele vai lá e nos pune, nos castiga. Como é essa intervenção? Vocês podem notar que antes mesmo desse assunto, Allan Kardec já trouxe a intervenção dos espíritos dos nossos pensamentos, a intervenção dos espíritos dos acontecimentos da vida, mas agora não é dos espíritos, é do próprio Pai, é do nosso Criador, de Deus. E Allan Kardec então perguntou, em cada homem ou mulher, tá pessoal, o humano, pessoalmente, Deus se ocupa? A primeira pergunta, ele não acabou ainda, mas ele fala, com cada um de nós, com cada um dos seus filhos, Deus se ocupa pessoalmente? Ele não é muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? É uma pergunta maravilhosa essa. Porque realmente, se vocês começarem a tentar comparar o nosso tamanho com o tamanho do sistema solar, já é uma coisa abismalmente gigantesca. Para eu chegar até aqui, eu gastei 3 horas, como eu falei. E Bauru-Votuporanga é praticamente nada comparado à distância da Terra à Lua, que está do lado aqui. Se nós pegarmos a nossa própria galáxia, Via Láctea, que é que nem uma pizza, imagina uma pizza rodando. A parte do centro ela é mais grossa um pouco. Para a Lua atravessar, para a luz, que anda muito rápido, ela atravessar essa distância, não da parte maior, imagina um disco, né, de vinil, ou uma pizza melhor. Para ela atravessar a massa, ali, se for uma pizza de frango catupiry, por exemplo, o que tem a ver? Se for uma pizza de 4 queijos, ela gastaria 10.000 anos aproximadamente. 10.000. Para atravessar de fora a fora, 100.000 anos. Quer dizer,
Jesus, desde sua vinda para cá, gastou 2000 anos, nós temos. Não daria tempo da luz ter atravessado. E quanta coisa já passou. Ah, mas você está falando da Via Láctea. Da Via Láctea, que é uma galáxia pequenininha. Que só dela, a distância dela para a próxima galáxia, são não sei quantos mil anos-luz. Pessoal, a pergunta de Kardec procede, porque nós somos muito pequenininhos. Se nós compararmos um formigueiro com a nossa vida, é como se eu perguntasse, você tem um formigueiro na sua casa que você cuida? Tenho. Você se ocupa pessoalmente de cada formiguinha? Se cada uma se alimentou, se cada uma está passando bem? Não seria assim, não. Cada uma não. Eu cuido delas, eu nem sei quem são. Eu conheço ali a Genoveva, a Zuleika, mas as outras eu não sei quem são. A pergunta de Kardec procede. Será que Deus se ocupa pessoalmente? E ele faz a lógica. Ele não é muito grande e nós muito pequenininhos? A resposta é uma delícia. Eles dizem assim, Deus se ocupa com todos os seres que criou. Por mais pequeninos que sejam, nada para a sua bondade é destituído de valor. Ele responde que Deus se ocupa com todos que criou. Ou seja, há uma inteligência na resposta. Se por acaso ele criou, ele toma conta. Não é como nós, que às vezes temos muito dinheiro e começamos a acumular coisas que não conseguimos nem usar. Muitas das vezes nós temos tanta roupa no guarda-roupa que usamos uma vez ou nenhuma vez. Nós somos descontrolados nesse sentido. Nós, às vezes, temos tanta coisa que não podemos dar conta de tudo. Deus não faria assim se não pudesse dar conta. Entendo a resposta. E como eu vou pensar que Deus não pode dar conta? Claro que Ele pode dar conta. Mas se Ele criou, Ele protege, Ele cuida, Ele assiste cada um dos seres que criou. Não são só seres humanos. Jesus já falou, as aves, elas trabalham? Não. Elas plantam? Não. Elas amontoam em celeiros? Não. E Deus as alimenta, não alimenta? Deus cuida delas, não cuida? Então, cada ser criado é uma responsabilidade do nosso Criador. Mas a gente não queria essa resposta só. Falar assim parece que é como se uma pessoa leiga falasse. E Kardec não aceitava fácil assim as respostas. Então ele coloca a próxima questão baseada nisso. Mas, será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Agora Kardec especifica. Tudo bem, tá certo, eu entendo, mas cada um dos atos, por exemplo, vou pensar uma coisa aqui original. Faz de conta que eu tivesse uma espinha aqui. Eu vou espremer essa espinha aqui, ó. Será que Deus falou, Paulo, para eu espremer uma espinha? Vai arruinar. Ou não vai arruinar? Será que ele se preocupou? Vou dar um gole aqui na água, ó. Vou dar mais um. Mais um. Será que ele falou, vai engasgar, você fez muita gracinha? Essa que é a pergunta. Será que ele se ocupa com cada ato que eu tenha, cada pensamento? Não é que ele tem capacidade, mas se ele tivesse essa ocupação, vamos pensar assim, ele deveria estar o tempo todo envolvido com seus filhos, a menos que ele tivesse trabalhadores, mas aí não é ele que está se ocupando. Vamos ver a resposta que vai nos esclarecer. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Agora começa a ficar mais claro. Deus, na sua sabedoria, criou-nos, mas junto com isso criou leis que vão reger as nossas ações. Leis que, por exemplo, no mundo físico, nós temos 4 grandes, as forças maiores. A lei da gravidade, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a força eletromagnética. Que, na verdade, são 2, a força elétrica e a força magnética, mas são tão correlacionadas que podemos colocar eletromagnética. Essas 4 grandes forças fazem o nosso mundo ser como é.
Se por acaso eu descer esse degrau aqui, pode apostar que eu vou para o nível de baixo. Posso ser bom ou mal. Então Deus, Ele não se preocupa se eu estou andando de costa, não que Ele não se preocupe com não ter carinho, não ter atenção, não saber. É difícil expressar em palavras o que significa nosso Pai. Mas se eu estiver afastando de costa aqui e pisar em falso, a lei da gravidade vai me levar para baixo. Por que ela não poderia não me levar? Porque às vezes na vinda para cá eu passava em algumas lombadas e se não tivesse lei meu carro continuaria flutuando. Eu não sei se vocês já viram, mas na entrada de Votuporanga para cá, Bauru, né? Você já saiu ali da... Tem várias vezes que você tem que desviar do caminho reto. Tem umas ilhotas, não tem? Alguém já viu isso? E às vezes você está meio acelerado, já um pouco atrasado. E eu falo, bendito seja o atrito no chão, que segura o carro para lá e para cá. A lei de Deus funciona. Mas se tiver derramado alguma coisa na pista, algum óleo, e eu der uma... É a lei de Deus também funcionando. Então ele responde, Deus criou leis que regem todas as vossas ações. E continuam. Se as violais, a culpa é vossa. Se você, por exemplo, abusar em alguma coisa, violando a lei de Deus, a culpa é de vocês, não é de Deus. Continua. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. Vejam, pessoal, como a doutrina desconstrói coisas que nós aprendemos e que é difícil deixar para trás. Muitas vezes, nós espíritas, que já devíamos tirar a ideia de que haverá um julgamento na nossa vida, um momento em que será, assim, um tribunal com Deus ou Jesus, Maria interferindo por nós. Não haverá um momento específico em que dali para frente você está isento da culpa ou foi condenado. Não há esse momento. Esse momento, já vamos saber, mas é a nossa consciência que faz o dia todo. Hoje eu posso ter tido um julgamento meu que me corrigiu de um ato que eu não vou fazer mais. Mas não foi um julgamento que eu precisei morrer ou chegar num lugar para que lá haja esse julgamento e eles determinem, você errou, quando eu muitas vezes não reconheci. Nós que vamos nos mudando conforme nós vamos nos julgando, nossa consciência, o tribunal infalível, inseparável, que vem me responsabilizar. Vejam que quando vocês se arrependem de uma coisa, a mamãe pode até auxiliar, amparar, mas o arrependimento está na pessoa, ele vem cobrar aquela pessoa. Se você cometeu um erro e machucou o coração de alguém, e essa pessoa está muito triste, não quer mais conversa, você está arrependido, é você que vai ser culpado. Ninguém mais vai sentir a dor como você sente. Porque esse julgamento é particular, e eles dizem isso para nós. Não há um julgamento, então, que Deus venha fazer. Dizendo-lhe, por exemplo, então fala, se você profere, um homem comete um excesso qualquer, Deus não lhe fará um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos, de ir além desse limite. Vocês sabem que o Divaldinho é um grande cozinheiro. Não é novidade. E vocês sabem que os palestrantes que se hospedam aqui jantam um jantar que o Divaldinho faz. Eu vou tentar manter-me dentro da linha. Eu não sou de comer muito, vocês já perceberam, né? Porém, se eu cometer um excesso ali, Deus não vai falar, fez uma palestra bonita, vou dar um desconto. Nem gostei muito da palestra, quer dizer, não vou dar desconto nenhum não. Comeu demais, vou te punir. Não é assim segundo a nossa doutrina. Segundo o livro que eu confio. E ele diz, Deus então não virá interferir. Comeu muito, vai pagar. Ele limita, ele cria um tanto que você pode andar dentro dessa faixa. Imagine uma estrada, você está com o seu carro. Um tanto para cá, um tanto para lá, está tudo certo. Se você começa a sair
Você vai sair para o acostamento. Mais um pouco você vai para o gramado. Isso que é a ideia do techuvá, que João Batista falava, e que Jesus também muito provavelmente usou na expressão do filho pródigo, quando ele cai em si. Techuvá significa volta para o caminho, volta para o limite. Nós, que somos encarnados num prova e expiação, temos um limite mais estreito. Conforme vamos ganhando liberdade moral, esse limite vai se dilatando. Jesus, por exemplo, se quisesse, poderia se manifestar e materializar-se aqui agora. Por quê? Porque ele tem toda a liberdade que merece, que já adquiriu. O limite para ele já está amplo. Por quê? Porque ele não erra mais, ele está fora desse nível de pessoas que não podem ter poder, não podem ter dinheiro, não podem ter influência porque usam mal. Então Deus traçou um limite. Se você estiver dentro desse limite, tudo bem. Vejam que os médicos, a medicina fala, você comeu, filho, muito numa churrascaria, num fim de semana, mas foi um dia só, não tem problema. Logo amanhã você já está melhor e tudo bem, volta ao normal. Todos os dias com repetição de excesso dará problema. Então, ao sair da linha, rompeu o limite traçado que Deus falou, volta. Você vai ter que ter o aviso de que não está fazendo certo, através das consequências, das pessoas que te amam e estão te dando um palpite. Volta para o caminho, que você voltando, tudo volta a se equilibrar. Mas este é o ponto que devemos encontrar, esse limite traçado por Deus, e entender que se eu escapar disso, eu tenho consequências em mim mesmo. Olha que coisa bacana, eles vão finalizar. Eis aí, então, só para atenção, ele traçou um limite, as enfermidades e muitas vezes a morte são consequência dos excessos. Não é uma punição de Deus. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim é em tudo. Está respondido, então. Deus, realmente, se tivesse que se ocupar individualmente com cada um, para mim não mostraria a grandeza dele. Mostraria já, porque é muito difícil se preocupar e saber julgamento de cada um. Mas aí não haveria a paz dele, ele não estaria, sei lá, fazendo outra coisa. Como é difícil pensar em Deus. Nenhuma pergunta que eu faço se aplica a Deus, nenhuma. Não estou dizendo isso para forçar a amizade, não. Não consigo entender, realmente isso para minha cabeça é muito. Mas imagino que ele nos permitindo ter um pouco de liberdade dentro dessa faixa e reconhecendo que infringimos certas leis, a lei de comer demais, a lei de dormir demais, a lei de trabalhar demais, a lei de não aproveitar meu tempo aqui, vai me mostrar algo e eu aprenderei. O julgamento só tem certo sentido se for na minha consciência e eu não conseguirei pensar diferente, aprender algo diferente, se eu não sentir essa dor, essa consequência, esse erro. Portanto, tudo que vocês estão passando de dificuldade, que está contrariando vocês, foram vocês mesmos que fizeram, viu, meu? Ninguém tem responsabilidade nisso, a não ser nós mesmos, a não ser cada um de nós. Olha essa parte do Livro dos Espíritos, também é uma questão um pouquinho anterior, mas está marcada aqui, a 921. Allan Kardec também perguntou, é um pouquinho antes das que lemos. As que nós lemos era a 963 e 964, quarta parte do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou assim, ó, concebe-se que o homem será feliz na Terra, ou só será feliz na Terra, quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, pode o homem conseguir uma relativa felicidade? Por que você está falando de felicidade agora? Porque toda intervenção de Deus que pedimos, por mais diferente que seja, eu pedindo para Birigui voltar a ter luz, outro pedindo para escurecer logo, porque ele quer ir na balada, por mais oposto que sejam. Eu posso pegar aqui dentro dois seres humanos mais diferentes possíveis entre um e outro. Um homem, uma mulher, um adulto, uma criança, um homossexual, um heterossexual, um rico, um pobre, um estrangeiro, um brasileiro, um astronauta, um mergulhador, um índio e um branco, todas as diferenças.
eu garanto para vocês que tudo que eles fazem é com o mesmo objetivo. Toda e qualquer intervenção que pedimos para Deus é com o mesmo objetivo: sermos felizes. Ninguém faz o que faz querendo ser infeliz. Ninguém faz o que faz para sofrer. Muitas vezes falam, não, como não? Tem gente que gosta de sofrer. Você falou bem, ele gosta de sofrer. Ele faz porque gosta. Ele faz porque o sofrimento talvez dê uma posição para ele de coitadinho, de vítima, e isso o agrada. Ninguém faz o que faz porque quer ser infeliz. Não faz. Mas e o suicida? Aquele que cometeu suicídio? Bom, você já sabe, mas ninguém comete suicídio por não compreender a arte moderna. Você comete suicídio porque não aguenta mais o sofrimento. Está doendo tanto no seu coração que você fala, eu não queria morrer, mas para viver com essa infelicidade é melhor. Por isso, mamães que perderam filhos aqui em suicídio, pais, irmãos, ninguém perde a condição de ser filho de Deus, não, viu? E se ele cometeu suicídio, Deus sabe a intenção dele. Como a intenção é sempre boa, por quê? Porque ele quer ser feliz. Um que usa droga, o adúltero, um viciado, um malvado, ele faz isso porque quer ser feliz. No fundo, ele está atendendo uma busca que Deus plantou nele, a vontade de ser feliz. Está fazendo coisa errada, procurando em lugar errado. Mas um dia a tua consciência vai te falar. E você não cometerá mais isso. Mas a resposta é maravilhosa. Então ele pergunta, o homem pode ter uma relativa felicidade enquanto a humanidade não está transformada? O homem é quase sempre o artífice da própria infelicidade. Essa questão é forte. Todas as dificuldades que eu passo, fui eu mesmo que fiz. 99,9% talvez das vezes que dá errado, foi eu que armei, eu que aprontei. Porém, se há uma maneira de safar, eles vão dizer agora, mas praticando a lei de Deus, outra vez falando da lei, outra vez procurando, safando-se, praticando a lei de Deus, de muitos males vai se escapar, vai se safar, vai se furtar. E poderá desfrutar de uma felicidade tão grande quanto o planeta Terra tem para oferecer. E é bem grande, sim, viu, pessoal? É bem grande, porque só de chegar aqui nessa casa, e não falo isso à toa, mas só de chegar nessa casa, me dá uma alegria tão grande ver o Divaldinho, ver o Luiz Antônio, meus amigos, companheiros de longa data, de trajetórias de outras encarnações, com certeza. Uma intimidade que eu tenho em poucas horas que eu tenho junto com eles. E por quê? Porque eu sinto felicidade, eu gosto de vir aqui. Eu sou dentista, assim que eu paro de trabalhar, paro de receber. Não tem ninguém no meu lugar. Eu sou profissional liberal. Então, por 2 dias eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar, mas não vou receber. Mas eu acho bom, saudável, prazeroso vir aqui. E o planeta Terra me oferece isso, a possibilidade de vir. E pode saber, se vocês aqui quiserem uma lista de coisas para ficarem infelizes, fala comigo no final, eu trouxe um xerox, eu dou para você. Tem vários itens. Você vai ver, todos vão te deixar infeliz, se vocês quiserem. E se alguém quiser uma lista para ser feliz, é do mesmo monte. Pode pegar, mesmo pacote. Vai depender de você essa escolha. Você determina se você quer ser feliz ou não. Eu posso ver uma situação e falar, nossa, quanta dificuldade. E o outro fala, nossa, quanto aprendizado. Depende de nós, isso já está muito claro. É chover no encharcado falar uma coisa dessa. Porém, ainda alguns de nós não leva. A Terra é o nosso planeta mãe. Tem muito a nos oferecer. Há muita felicidade embutida. Nós é que não estamos conseguindo levar isso em conta. Mas olha só que coisa maravilhosa. É difícil falar histórias do Chico Xavier perto do Divaldinho, que conviveu com o Chico, sabe tantas coisas maravilhosas, mas essa eu ouvi do Richard Simonetti numa palestra. Ele contou e é a mesma resposta dada por Emmanuel a Chico Xavier. Uma vez disse que Chico Xavier estava triste. E na verdade ele estava até normal,
e começou a ficar triste, sem uma certa explicação. O médium Emmanuel, o médium Chico Xavier, mas o médium e espírito, sentem um ao outro. Se alguém tem mediunidade aqui, sabe que muitas vezes você começa a ter uma sensação de medo, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, um medo de chuva. Na verdade, você está percebendo o medo de um espírito. O espírito, portanto, percebe, é uma via de mão dupla. Não é só o médium que percebe o espírito também percebe o médium. Muitas vezes, quando vocês ouviram a história do Chico, que ele fala, ó, eu vou doutrinar, esclarecer um espírito muito trevoso, e se por acaso você precisar, pregue com firmeza o evangelho. Vocês sabem dessa história. Aí o Chico começa a falar, e a pessoa o espírito começa a falar através dele, com impropérios, e a pessoa começa a dar com o evangelho na cabeça do Chico, a Bíblia, né? Toma o evangelho. Toma o evangelho. Ele falou que rapidinho o espírito saiu fora. Por quê? Porque ele não vai ficar sentindo aquela pancada através do Chico, não. Ele foi embora. Ele sente, ele percebe. E diz que o Chico foi com um torcicolo nesse dia. Por isso que eu até penso, acho que ele não bateu na cabeça. Ele deve ter meio que empurrado a cabeça do Chico, né? Para ter torcicolo. Só para tentar entender. Mas o Chico, então, estava triste. E estava feliz e começa a ficar triste. O Emmanuel, percebendo, fala, Chico, o que foi? O que está vendo, filho? Está ficando triste? Sem motivo? Sem nenhum telefonema ter tocado? Sem ver uma notícia ruim? Sem nada? E ele, na sua bondade, pureza, o Chico fala, é verdade, Emmanuel. Às vezes acontece isso comigo. Eu estou bem, sentindo normal, e a minha felicidade começa a cair. Como se uma chaleira no fogo, esquentando água para um café, desliga o fogo, e inevitavelmente a temperatura começa a baixar, começa a cair. Acontece com vocês isso aqui? De repente dá vontade de chorar sem motivo, de repente está bem e... Principalmente com as meninas, já percebi que acontecem bastante. Comigo acontece também. E ele dá um conselho ao Chico, que serve para todos nós. Ele fala, Chico, meu amigo, para um pouco. Guarda o caderno. Não vamos escrever nada agora. Faz o seguinte, meu irmão. Vai para o seu quarto, feche a porta e converse com Deus. Olha lá. Busque em Deus. Vai atrás do Pai, da compreensão, da intervenção, da lei. Pode chorar, Chico, diz Emmanuel. Abra a comporta de lágrimas do seu coração. Mas depois, Chico, lave o rosto e vá sorrindo atender a multidão. Porque o coração é seu, Chico, mas o rosto é dos outros. Puxa vida, que bonita a mensagem. É natural, diz Emmanuel, num planeta de prova e expiação isso acontecer. É natural estarmos aqui nesse planeta e perceber que a felicidade não se sustenta e ela começa a cair. Como uma coisa, uma cobrança que veio na minha cabeça, que eu não sei, não tenho a memória, mas de uma vida anterior, alguma coisa, e eu começo a cair aquela felicidade. Mas eles dizem, diz Emmanuel, vai para o seu quarto, converse com Deus, busca uma resposta, uma intuição, e depois volta feliz para atender a multidão. E mesmo que a felicidade ainda não esteja no coração, dê a felicidade no rosto para os outros. Não responde feio, não. Não seja mal educado, porque você está combatendo a dor, combatendo a tua infelicidade através das leis de Deus. Muito semelhante à resposta de Emmanuel, da intervenção de Deus, da busca, com a resposta 921 de O Livro dos Espíritos. Que o planeta Terra é um planeta de felicidade relativa. Ninguém é plenamente feliz aqui. Se vocês querem ser felizes, tratem de melhorar-se, evoluírem moralmente e conseguirão uma felicidade proporcional ao que somos. Mas, quando então o Livro dos Espíritos fala de muitos males você vai escapar se seguir a lei de Deus. E essa lei, pessoal, essa lei está escrita onde? Kardec perguntou, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Essa pergunta, pessoal, é uma pergunta, a mais capciosa pergunta, eu acho que já se fizeram para filósofos, cientistas e religiosos.
onde está escrita a lei de Deus. Se fosse um muçulmano, acho que respondia, a lei de Deus está escrita no Alcorão. Se fosse um hindu, diria, a lei de Deus está escrita no Bhagavad Gita. Se fosse um budista, diria, a lei de Deus está escrita no Triptaka. Se fosse um cristão, diria, a lei de Deus está escrita na Bíblia. Se fosse um espírita, será que diria, a lei de Deus está escrita no livro dos Espíritos? Onde está escrito? Se fosse um cientista, a lei de Deus está escrita na teoria da relatividade de Einstein. Mas graças a Deus, a resposta dada ao livro dos Espíritos não foi que estava escrita em nenhum livro. Como se a lei de Deus fosse escrita por mãos humanas. Como se a lei de Deus fosse perecível como a matéria. Como se a lei de Deus estivesse assim, pronta para ser estragada, roída por traças ou roubada por ladrões. Mas a pergunta foi feita. Kardec perguntou, onde está escrita a lei de Deus? E graças a Deus a resposta não foi que estava escrita no livro dos Espíritos, nem em nenhum lugar. Somente num ponto específico da nossa existência. Uma vez o Chico Xavier disse, graças a Deus o codificador disse que fora da caridade não há salvação. Plagiando ou parafraseando uma frase da igreja que dizia, fora da igreja não há salvação. Graças a Deus, diz Chico Xavier, o codificador disse, fora da caridade não há salvação. Porque se ele tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, eu, Chico Xavier, teria escolhido outra religião. Porque nenhuma religião é melhor que a outra. Mas graças a Deus, Kardec fez a pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, vocês sabem, a lei de Deus está escrita na consciência. Não simplificou muito. Eu sei lá o que é consciência, meu. O que é consciência? Quem tem a consciência correta? Mas a pergunta, em francês, dá essa resposta. Eu vou ter que usar meu francês aqui com vocês, não queria muito, mas eu vou ter que falar. O verbo être, olha só que pronúncia fantástica. Eu nem sei, só decorei essa palavra. E nem sei se é assim. Être é o mesmo que o verbo to be em inglês. Vocês sabem bem o verbo to be. Por quê? Porque no Brasil você estuda 30 anos e aprende um único verbo, o verbo to be. Pode ver. Você estuda 60 anos de inglês no Brasil, aprende o verbo to be. Então eu estou tranquilo de falar que vocês sabem do verbo to be, que é ser estar. Maravilhoso, verbo to be. Esse é o verbo, é o mesmo que être. Être, do francês, é ser e estar. O que tem a ver isso? Vamos ver na pergunta. Onde está escrita a lei de Deus? Do verbo être, está certo. Mas também poderia ser colocada onde é escrita a lei de Deus. Onde ela está sendo escrita na nossa consciência. Porque vocês podem encontrar, pessoal, na Bíblia, no Código Penal, na Constituição, dizendo uma coisa para vocês. Mas se no íntimo de vocês não concordarem, não tem conversa. Teve vezes que você mora numa rua, que deve acontecer muito, ou pelo menos em Bauru acontece, e mudou o sentido, lá em Bauru mudou. E a nossa casa, hoje não moramos mais lá, mas era bem pertinho assim. Se virasse aqui já estava em casa, já dava para entrar. Mas a rua estava com o sentido para cá. Para ser certo, eu tinha que passar 2, voltar e vir para cá. O que eu fazia? Eu chegava, olhava bem e virava lá. Mas a placa estava aqui na minha frente, ó, para cá. Tem até uma piada, que não é suja não, é legal, de um rapaz que fazia isso igual eu. Cara louco, meu, estava na contramão, esses desequilibrados. Aí ele vinha, veio assim, olhou, nada, virou, olha que virou, o guardinha. Ai, caramba, nossa. Aí falou, o senhor está na contramão. Eu sei, seu guarda. Ah, o senhor sabe? Sei, eu moro aqui, ó.
Mas o senhor não viu a placa aqui então? Não, eu vi. Mas por que o senhor virou? É que eu não tinha visto o senhor, né, meu? É exatamente isso. A lei de Deus, se estiver escrita na Bíblia, ó o que eu falo, ó, se não me interessa. A lei de Deus pode ser escrita em qualquer lugar, se não está em mim, não interessa, eu viro na contramão. Mas até que um dia, pessoal, e você vira com cuidado, quase, cara, que eu pego um menino de bicicleta, quase. Nós paramos assim, e eu sem moral nenhuma, desculpa, menina, desculpa. Não, tio, tudo bem. Foi embora. Eu falei, puxa vida, não vou mais virar na contramão. Uma semana eu não virei, depois comecei a virar de novo. Não, tudo bem, vai, eu sou mundano. Prova e expiação tem meu nome. O que eu quero dizer, se eu tivesse atropelado esse menino, se eu tivesse feito alguma coisa, podia essa placa estar caída, podia. Eu não entro mais na contramão, pessoal. Por quê? Porque a lei de Deus está sendo escrita em mim. E às vezes eu tenho que experimentar uma coisa dolorida, profunda como essa, para perceber. Não devia ter virado na contramão. Para economizar o quê, cara? Minutos, segundos. Quanto de gasolina você gasta? Mas tudo bem. A lei de Deus está sendo escrita em nossa consciência. A intervenção de Deus se faz quando nós começamos a perceber a sua lei e atuar a favor. E como eu gosto de lembrar histórias do nosso Chico, tem uma história dele que está neste livro, Lindos Casos de Chico Xavier, contado por Ramiro Gama, que ilustra bem essa história da consciência, que cada um tem a sua particular e, portanto, eu peço, prestem bem atenção na vida que vocês têm, porque o anjo da guarda o tempo todo está tentando mostrar lições para a gente. Chico Xavier, está aqui o Divaldinho que confirma isso para a gente, foi um homem muito trabalhador. Ele não ficava morgando, como muitos de nós falam. Aquela corda, cabelo desgrenhado meio-dia, abre a geladeira sem fome, aí está sem fome, vai almoçar lá por 2 da tarde. Não, pessoal, era trabalho duro. Pega um livro desse, esse aqui é o Renúncia, eu não sei se vai dar tempo de mencionar, mas pede para alguém que tem boa dicção, ditar ele para você. Vai lá, capítulo 1, e você vai. Ele tenta escrever do jeito que ele fazia. Um ditando ou você escrevendo. Vê quanto tempo você gasta, o esgotar da tua paciência. Bom, Chico trabalhava muito. E ele estava saindo do centro espírita, isso em Pedro Leopoldo, perto das 3 horas da manhã. Centro espírita Luiz Gonzaga. E estava indo embora a pé. E é abordado por 2 ladrões. Pobres ladrões. Porque ladrão chique tem arma, né, meu? Tem metralhadora, tem toga, tem armas que eles impõem a coisa na sua vida. Porém, esses aí tinham os punhos, os chutes, os tênis para bater no Chico. Ele falou, rapaz, é um assalto. E você vai dar teu dinheiro agora, nós vamos quebrar tua cara. Agora, rápido. Ele fala, calma, meus irmãos, calma. Vocês estão assaltando um homem pobre. Puxa vida. Senhor, vocês me desculpem, olha só. Eu acho que é o que eu tenho. Só isso aqui? Não é possível. O senhor tem mais. Não tem, meu filho. Eu ganho tão pouco, veja. E eu peço para vocês não me baterem. Não estou mentindo. Se vocês quiserem, podemos até em casa. Eu moro logo ali. E, se vocês quiserem ficar com o meu agasalho, pode ver. Meu agasalho aqui faz frio aqui em Pedro Leopoldo, né? Ele fala, e eu, o pouco dinheiro que ganho, do meu salário mínimo, é empregado em leite para as crianças que eu cuido de umas crianças que nem são da minha família, filho. Por isso eu peço que você não me bata, não. Você vai machucar minhas mãos. Eu não vou poder mais ajudar as crianças, e eu não tenho mais. Se eu tivesse, ele daria. Mas se vocês quiserem ir até em casa, só Jesus chamou ladrões para ir em casa. E o Chico Xavier. Eu posso dar alguma coisa para vocês comerem, e vocês vão conhecer essas crianças. Um dos ladrões falou, o senhor cuida de criança? Falou, sim, filho, é verdade. Eu não estou inventando, eu não sou casado, não tenho filhos, mas eu cuido de algumas crianças. Se você quiser ir até em casa, você vai vê-las, elas são muito bonitas, são lindas.
Ele falou, esse ladrão, o senhor é Chico Xavier? Ele falou, ele me conheceu. Agora acho que eu vou apanhar. Sim, filho, eu sou Chico Xavier, mas não me lembro de ter feito mal a quem quer que seja. Mas se um dia fiz mal a você, você me perdoa agora. Eu não fiz nada por querer, eu não me lembro. O rapaz que estava dialogando com o Chico, o ladrão, falou, não, senhor Chico, é que uma vez o senhor salvou a minha vida. Eu não me lembro, filho, não me lembro da sua fisionomia. É bem provável, senhor Chico, eu era um recém-nascido. Você passou por cá, em casa? Não, eu estava num dia assim com meu pai e minha mãe. Era um dia frio, seu Chico, como está hoje. Aqui em Pedro Leopoldo faz frio, né, seu Chico? E eu estava com uma fome, seu Chico, minha mamãe contava, meu pai estava desempregado. E batemos em tantas casas aqui em Pedro Leopoldo, ninguém deu nada. Até que, por uma intervenção de Deus, meu papai decidiu bater na casa de um homem. E quando ele bateu lá, ele me contou que era um senhor que cuidava de crianças, assim como eu, e se chamava Chico Xavier. E esse senhor, quando atendeu a porta, ouviu a nossa história, pediu para o papai e a mamãe entrar, enquanto ele prepararia alguma coisa para a gente comer, porque estava muito frio na rua. Nós entramos, seu Chico, e o senhor serviu assim, uma sopa, alguma coisa, um pão, que meu pai e minha mãe comeram. Pegou um leite que o senhor tinha lá, talvez de alguma criança, e deu para mim. Na hora de ir embora, o senhor pegou um cobertor, seu Chico, cobriu as costas da mamãe e o meu corpo de criança. Eu tenho esse cobertor até hoje, seu Chico. E o senhor tirou um casaco do seu corpo e deu para o meu pai. Portanto, seu Chico, o senhor me desculpa. Eu não posso aceitar o dinheiro que o senhor está me dando. Fique de volta. Assim deu uma luz, pessoal, na consciência desse ladrão. Quem sabe uma luz vermelha? Tempo. Não rouba esse, cara. Deve haver um código da Constituição dos ladrões. Não roubar quem te ajudou, quem salvou tua vida. Não sei, não sou ladrão. Mas esse ladrão, então, devolve o dinheiro ao Chico, ele pega, mas o outro ladrão, na consciência dele, acendeu uma luz verde. Siga, rouba sim. E fala, que isso, irmão? Que isso? E ele diz a linda, estou esquecendo. Aliás, seu Chico, fica com o dinheiro que o senhor já me deu, ó. E fica com o dinheiro que eu já roubei hoje também. Aqui, ó. E ele falou, filho, obrigado, eu vou aceitar, mas não é para mim, é para as crianças. Vou comprar leite para elas. Vou transformar esse dinheiro em um dinheiro bom. E aí o outro ladrão, quem sabe se chamava Dimas, o bom ladrão, e Gestas, o outro ladrão, falava assim, não, que isso? O nosso dinheiro, do nosso trabalho, não, daqui, ô seu Chico, dá o dinheiro aqui. O Chico, o quê? Cale a boca, deixa ele com o dinheiro, e dê o seu dinheiro para ele também. Dá o seu dinheiro para ele. Ah, tá bom, deve ser o chefe do ladrão, não sei, né? Toma, seu Chico, toma o dinheiro. E ele falou assim, obrigado, meus filhos. Obrigado, eu vou usar esse dinheiro para as crianças, para coisa boa. E vocês vão com Deus. Não roubem mais. Vocês podem fazer dinheiro de outro modo. Deus abençoe vocês. Aí o bom ladrão, sei lá se era Dimas, falou, o senhor acha, seu Chico, que Deus abençoa os ladrões? Ele fala, claro, meu filho. Você se esqueceu que o Filho de Deus veio à terra e saiu dela ao lado de 2 ladrões. Portanto, vocês sempre serão amados por Deus, nosso Pai. O que peço a vocês é que não errem mais, para que não aconteça coisa pior. E eles foram embora. E o Chico contava essa história com tanta alegria, dizendo, poxa vida, eu sempre tentei fazer a coisa certa, mas teve um dia que eu roubei 2 ladrões. E agora eu carrego esse débito com Deus. Pessoal, como o tempo passa gostoso aqui nessa casa. Deus interfere em nossa vida.
Interfere de uma maneira tão perfeita e sutil que nós não temos, às vezes, a noção do amor e da compreensão dele com tudo o que está passando. Mas, infelizmente, parece que nós só vamos pedir com sinceridade quando não houver mais recursos usados por mãos humanas para nos safar. Eu tenho, por exemplo, a ideia de que enquanto meu dinheiro puder comprar, eu nem faço prece. Enquanto o meu cartão de crédito estiver sendo aceito, deixa comigo. Enquanto tiver amigos e influências e poder, eu não vou contar com Deus. Mas se algum dia o médico falar, não há mais o que eu possa fazer por você, não vou te enganar. Vai para tua casa e morre em paz. Se algum dia acontecer essa situação comigo ou com qualquer um de vocês, saibam, vocês estarão no deserto. Vocês estão no momento em que não há outro recurso a não ser Deus. Não há outra opção a não ser a esperança e a fé para nos ajudar. Em todos os momentos, Deus esteve conosco. Mas neste momento, talvez você confia que talvez Ele possa intervir e lhe ajudar. Kardec diz que um homem se encontra perdido no deserto, cansado, morrendo de sede. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem cai por terra, resgata as suas últimas forças, faz uma prece a Deus e aguarda. Kardec diz, nenhum anjo lhe virá dar de beber. Não virá? Não virá. E se você morrer, vai ser a 30.000ª vez que você morreu. É só mais uma. Você volta ao mundo espiritual, prepara uma nova encarnação e encarna e não entra mais num deserto desse jeito. Mas eles dizem, não lhe deixa no abandono um bom espírito, quem sabe o nosso anjo da guarda, chega para a gente e fala, filho, resgate suas forças, levante e siga por aquele caminho. Aí você resgata a força, cria coragem, vai e encontra lá um oásis. Essa é a lei de Deus, essa é a intervenção de Deus em nossas vidas. Ele tem uma parte já muito bem feita, a nossa criação e as leis perfeitas. Nós temos a nossa parte, nossa força, nossa inteligência, nossa boa vontade, nossa determinação e a nossa ação em acertar e vencer. Tudo isso combinado faz com que cresçamos, nos melhoramos e progredimos nesse rumo, caminho infinito, rumo à felicidade eterna que tanto queremos. E já interrompendo tanto tempo, passando tanto tempo dos meninos, eu finalizo com um pensamento e gostaria muito que vocês levassem para casa, que vocês guardassem com vocês. É um pensamento de Maria Dolores, é um pensamento que veio pelas sagradas mãos de Chico Xavier, nessa psicografia encantadora, dessa mente iluminada de Maria Dolores, que ela nos pede isso, que nos momentos de mais desespero que tivermos, nos momentos de maior abandono que tivermos, nós nunca estaremos desamparados e podemos ver e enxergar o exemplo de Deus a qualquer momento, a cada segundo. E ela diz assim, não guardes e nem fales, coração, palavras que machucam ou que causem aflição. O verbo que escarnece, esfogueia e envenena, traz em si mesmo a dolorosa pena de amarga frustração. Quantas vezes nós mesmos, trilha afora, no pensamento que se desarvora, nas teias da ilusão, sem motivo ou sem base. Perfeito, cara. Perfeito, amigo. Para sair do mal e regressar ao bem, precisamos apenas de uma frase, do carinho de alguém. Na dor que nos renova, quantas vezes na vida a gente espera simplesmente um sorriso para fazer o esforço que é preciso, a fim de não perder nas lágrimas da prova a paz da fé sincera. Pensem nisto e abençoa aquela própria mão que espanca, que magoa. Fel, tristeza e amargura transformam a ternura em grande desventura. Se a mágoa te domina, observa a lição da bondade divina.
Se o homem tala o campo aos horrores da guerra, Deus recobre de verde as úlceras da terra. Se escurece em noite fria, Deus recompõe sem falta os fulgores do dia. Atira-se à fonte uma pedra de lama em espessura, Deus protege a corrente. A fonte lava a pedra com beijos de água pura e prossegue indulgente, doce, clara e bendita, fertilizando o campo em que transita. Isola-se a semente pequenina na clausura do chão, eis que Deus a ilumina e ela faz a alegria e a fartura do pão. Que a poda fira a planta com golpes destruidores, Deus reveste o tronco em auréolas de flores. Conquanto seja em tudo a justiça perfeita, que nos premia, ampara, aprimora e endireita. Pelo poder do amor incontroverso, Deus quer que a sua lei seja cumprida, para a glória da nossa vida, nos mais remotos cantos do universo. Sirvam, pois, coração, a tolerância, a paz, a bondade e a união, e embora desprezado, anônimo, sozinho, agradece em silêncio o pranto, a injúria e o espinho, e serve alegremente. Dor é uma nova oportunidade, é uma vida superior. Renda-te a Deus e siga para a frente, pois Deus é caridade, e a caridade ardente. A todos nós, seus filhos, Ele cobrirá com amor. Chico Xavier, pelas sagradas mãos de Chico, pensamento de Maria Dolores. Só mais um pensamento para a gente ir embora. Vão dizer para vocês que dia bom, que hora boa, é sexta-feira às 18 horas, quando nós chamamos de happy hour. Vão dizer para vocês que mês bom é quando acaba o mês, que vai chegar outro salário no mês que vem. Vão dizer para vocês que ano bom é fim do ano, porque ganhamos 13º, acaba e começa um outro com tantas renovações. E desse modo nós vamos esperando que chegar, e um dia sim, esperando que a vida passe, ela passará. Esperando que a vida acabe, ela acabará. Se você está com vontade de ir embora, não se preocupa, falta menos de 1 minuto, já você vai embora. Mas eu vou te perguntar uma coisa, você está querendo ir para onde? Vê se quando você chegar nesse outro lugar que você tanto quer ir, se lá dá 5 minutos você não quer ir embora de lá também. E depois que você chega no outro lugar, você está na sua casa, você fala, poxa, até que estava bom lá, mas amanhã tem mais. Cuidado, porque quem ensina essa escola são os professores da tristeza. Os professores contrários às leis de Deus. Na minha opinião, dia bom é terça-feira às 20 horas em Votuporanga. Por quê? Porque é onde eu estou. É o meu mundo que fica feliz. E amanhã será no outro centro que eu irei com o Divaldinho. E mais eu tenho entendido que hora boa é a hora que eu estou vivendo e não amanhã. O único momento. E portanto, que eu tenha conseguido causar isso em você. Que 1h10 tenha passado e tenha parecido que passou só 1h05. Ou que tenha passado tão rápido que você fala assim, eu nem percebi. E se isso aconteceu com você, você entrou num processo chamado flow, que é um fluir da vida, nem percebendo que o tempo passou tão rápido. O que significa que você estava feliz. O que significa que o planeta Terra já pode nos oferecer isso. Não fechemos nossas janelas escuras para o sol tão claro que está lá fora. Ele vai nascer amanhã, mas você precisa abrir a sua janela. Portanto, eu sempre digo, Deus nos dá a vida, a felicidade fica por nossa conta. Eu desejo ter colaborado um pouco para essa busca com todos vocês. Que Jesus nos abençoe.